Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse vídeo que está sendo gravado no dia 1º de julho, né, e que marca o 19º episódio e também o penúltimo episódio, né, da temporada do primeiro semestre de 2021. Né, e também sempre passando aquela mensagem inicial que, caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o nosso episódio de hoje, ele foi lançado com bastante atraso, tá? Primeiro pela questão de que essa é uma semana que eu estou preparando as provas, né, das disciplinas que eu dou aula na Universidade Federal do Tocantins, tá certo? E além disso também é porque o tema de hoje é relacionado à educação e à ciência, que são temas que são muito queridos, né? E da qual eu sempre tomo um cuidado extra a mais, né, na preparação da apresentação. Tá? Bom, e dessa forma então que temos que o nosso tema de hoje, tá certo? Vai falar então sobre a sabotagem, né, que está acontecendo sobre a ciência, né, e a educação brasileira pelo desgoverno Bolsonaro. Tá? A gente pode começar falando, por exemplo, pelos cortes, né, tá certo? Abusivos que foram feitos contra as universidades federais, né, tá certo? Onde grande parte delas, né, já estão anunciando que, né, se for manter do jeito que está, elas vão ter que fechar as portas antes do final do ano. Tá? Então, universidades de renome, né, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal da Bahia, né, Federal do Pernambuco, Universidade Federal da ABC, Universidade Federal do Espírito Santo, por exemplo, já estão anunciando, né, que não vão conseguir chegar ao final do ano, tá, sem conseguir cobrir as despesas básicas para o funcionamento da universidade, como, por exemplo, conta de água, conta de luz, segurança, limpeza. Né? E se já falta para os elementos básicos, imagine então para as atividades que são importantes, né, do papel da universidade, como sendo a parte dos investimentos em pesquisa, tá? Como reformas, né, laboratórios, equipamentos e insumos para as pesquisas científicas das universidades. Tá? Bom, e que vem como também, né, dentro desse pacote de maldades também os cortes nas bolsas e auxílios, né, tanto para pesquisa também como para auxílio ao estudante para ele poder permanecer na Universidade Federal, tá? Principalmente no momento da pandemia, tá, que está empobrecendo, né, a grande maioria da população brasileira, não pela questão só da pandemia, mas pelo desastre do plano econômico de Bolsonaro e Paulo Guedes, tá, que também empobrece a família dos estudantes, né, tá certo? E dos próprios estudantes também nas universidades federais. Né? Bom, certo? E essas maldades elas se repetem também, tá certo? Também dentro do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação, tá? Que teve também muitos cortes, né? Tá certo? Bom, comparado com os anos anteriores, tá? Isso afetou, né, e afeta também, né, o desempenho das agências que fazem o papel de incentivar a pesquisa no Brasil, tá? Como sendo, por exemplo, o caso da CAPES, né? Tá bom, tá certo? Os seus incentivos às bolsas de pós-graduação, por exemplo, no Brasil, tá? No caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, tá? Tá certo? Também tem o CNPq, tá? Que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aqui do Brasil. Tá? Bom, todos eles sofreram cortes, tá, astronômicos comparado com os anos anteriores. Tá? Falando no caso específico do CNPq, por exemplo, tá? No início do ano já ficou previsto, né, um orçamento para fomenta a pesquisa, ou seja, incentiva a pesquisa da ordem de 22 milhões. Tá? Tá certo? Bom, uma comparação que foi feita na época, tá, no início desse ano, tá? Tá certo? É porque também foi a época que também estourou aquele escândalo do leite condensado no desgoverno Bolsonaro, tá? Onde você tinha lá que o desperdício do desgoverno Bolsonaro com leite condensado superfaturado foi na casa de 15 milhões. Tá? Então, comparável com o valor que ficou alocado para fomenta a pesquisa no CNPq. Tá? Gerou várias memes aí na internet também. Né? Tá certo? Bom, tá. E se considerar ainda que nesse escândalo você teve muitos outros itens supérfluos, né, superfaturados pelos governos Bolsonaro, tá, que foi pegando desde chicletes, refrigerantes, temperos, assim por diante, tá? Na verdade, o gasto,
né, em cima desses itens superfaturados ficou superior, né, ao incentivo à pesquisa no CNPq, né, durante esse desgoverno Bolsonaro, né, tá certo? E é uma marca que continua ainda, né, tá certo, debilitando a ciência brasileira, porque aí tem como consequência, né, ao se manter essa política, né, de sucateamento às agências de incentivo à pesquisa científica no Brasil, tá, o corte de investimentos em milhares de bolsas de pesquisa, bolsas de pós-graduação aqui no Brasil, né, tá certo? Bom, e é um ato que acaba também, né, prejudicando, né, as pesquisas aqui, né, em diversas áreas. Então, já foram listadas aqui, tá, que já prejudicou as pesquisas, né, científicas no tratamento de câncer, né, de energia renovável, tá, de agroecologia, astronomia, física, astrofísica, geociências, psicanálise, políticas internacionais, teoria literária. Então foi um projeto de desmonte que está prejudicando a ciência e a pesquisa científica em todas as áreas, né? Onde, é claro, se destaca, tá, que o principal prejudicado acabou sendo as ciências na área de ciências humanas, né? Tá certo? Bem provável, porque são justamente as áreas que fazem estudo, por exemplo, do fascismo, né? Isso é bom, tá? Que é o estudo que permite as pessoas apontarem, né, para os bolsonaristas, né, para aqueles apoiadores do governo Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro, e falar que são fascistas, né? Bom, tá certo? E, né, dentro desses ataques, né, à educação e à ciência brasileira, tá, ela sempre veio acompanhada, né, de um festival de fake news, né, e discursos negacionistas, né? Bom, onde o principal deles, por exemplo, né, falar, por exemplo, que a Universidade Federal é lugar para estudantes privilegiados, né? Tá bom? Mito que cai por terra com pesquisa que é feita, né, periodicamente, por exemplo, pela Andifes, né, que é a Associação Nacional dos Dirigentes dos Institutos Federais de Ensino Superior, né, tá bom? Onde, por exemplo, na pesquisa de 2018, por exemplo, se tinha constatação, né, que de cerca de 70%, né, tá certo, dos estudantes dos Institutos Federais de Ensino Superior, tá, eles vinham de famílias de renda com renda abaixo de um salário mínimo e meio, tá, certo? De novo, mostrando que a mentira dos bolsonaristas, né, eles não batem com a realidade, né? Bom, certo? Isso teve que ser rebatido de forma mais ampla, desde a época do Abraham Weintraub, que é aquele ministro da Educação que não sabia contar bombom, né, tá certo? Que ficava também espalhando a mentira de que a pesquisa científica era só bancada pelas empresas privadas ou pelo setor privado, né? Uma mentira que era repetida tanto por Paulo Guedes quanto por Jair Bolsonaro, né? Certo? Bom, e dessa forma, então, que teve que se fazer a pesquisa para rebater a mentira descarada, né? Então você teve, por exemplo, essa reportagem aqui do Jornal da USP, né, listando 10 mitos sobre a universidade pública no Brasil, tá? Onde, para rebater essa mentira específica, né, tá bom, lá dos governos Bolsonaro, tá? Você tem esses dados, por exemplo, dos investimentos, né, e para pesquisa nas universidades nos Estados Unidos, por exemplo, né, certo? Onde se mostra aqui, né, que, né, os dados de 2016 mostra que cerca de 60% tudo que foi investido em pesquisa nas universidades nos Estados Unidos veio do governo, ou seja, veio de investimento público, né? Bom, tá certo? Dado também que é repetido também, né, o caso da União Europeia, né? Você tem os dados lá mostrando que, né, na União Europeia cerca de 77% dos investimentos para pesquisa nas universidades também vem de investimentos públicos do governo, né? Bom, tá certo? Então são fatos que ilustram, né, essa mentira do discurso desse discurso que vem dos governos Bolsonaro, tá certo? Bom, tá? Que vem querer falar aqui que é daquele projeto Futurice, né, que era para ser o mesmo que Privatize-se, né, tá certo? De querer jogar lá as empresas privadas, o setor privado, como mandantes, né, do andamento da pesquisa científica no Brasil, né? Bom, você vê que isso é uma coisa que não acontece nem no Brasil e nem no mundo, né? Bom, aí vem aquela pergunta, né? Por que é desse jeito,
né? Tá bom? Tem vários motivos, tá bom? Tá certo? O principal deles é porque as empresas, o setor privado, tá, ele só consegue, né, acompanhar a evolução, né, da ciência, tá, nas suas etapas finais, quando ela está indo para o ponto de aplicação. Tá? Mas a ciência ela percorre muitas etapas antes de chegar nesse ponto. Tá? Bom, você tem que a ciência no seu ponto mais fundamental, tá, ela tem o seu principal papel, na verdade, né, ajudar a entender, né, as regras de como funciona o universo à nossa volta. Tá? Tanto na área de ciências exatas, quanto da parte de humanas, quanto da parte de biológicas e assim por diante. Tá? Tá certo? Bom, e nessa fase, tá, para quem vê de fora, você não tem visão imediata da aplicação prática. Tá? Tá certo? É apenas do papel, né, e objetivos principais da ciência, tá? Mas da qual do lado de fora, o setor privado não tem como, né, olhar aquela fase inicial e falar que vai querer investir. Tá? Tá certo? Bom, mas é um papel importante, inclusive nessa parte prática, né, de chegar lá na aplicação prática no final, tá? Porque o entendimento da ciência, então, é entender as regras de como funciona o universo à nossa volta, tá? E se você descobre novas regras de como funciona o universo à nossa volta, tá, isso muda completamente, né, a forma como a gente pode aplicar a ciência depois nas aplicações lá para a indústria, tá, ou para o mercado e assim por diante, na hora que chega para a sociedade. Tá? Então, pegando exemplo desse tipo de situação, tá? Bom, pode citar, por exemplo, o caso do fenômeno conhecido como magnetorresistência gigante. Tá? Tá certo? Esse é um fenômeno, né, que foi, né, os artigos pioneiros desse fenômeno surgiram em 1988, tá? Que veio de dois grupos, praticamente fazendo estudos independentes e simultâneos. Né? Veio de um grupo na França, né, liderado por Albert Ferch, tá? E na Alemanha pelo alemão Peter Grünberg. Tá? Bom, esses dois grupos de pesquisa, né, então, revelaram o seguinte fenômeno, que é um fenômeno que se faz lá um sanduíche, né, entre materiais, entre metais magnéticos e não magnéticos, tá? A gente chama de ferro magnético e não ferro magnético, tá? Na nossa tradução aqui no Brasil, tá? Certo? Bom, e quando faz um sanduíche desses materiais, tá bom? Aí se percebeu uma propriedade que a resistência elétrica dele, tá, ele mudava bastante com o campo magnético que estava em volta dele, tá? Certo? E isso, né, tá certo? É um fenômeno, então, tá, que significa o quê? Significa que nesse sanduíche, né, de materiais, tá certo? Então você tem que a passagem de corrente por ele, tá, muda de acordo com o campo magnético que está em cima dele, tá certo? Bom, tá, então isso esse que é os artigos pioneiros que estavam revelando esse fenômeno, tá? Aí você pergunta assim, mas puxa, alguém que vai olhar nesse começo ali, olhando de fora, né? Você pega lá, por exemplo, o artigo que está colocando aqui para mostrar para vocês, por exemplo, a página do artigo da França, né? Vai ver que é um artigo que é cheio, né, de linguagem especializada da área, né? Os gráficos também não vão ser fáceis de entender para alguém que é de fora, tá certo? Então, de largar de empresa privada só pensando nesse fenômeno, tá certo? Ele não vai ser capaz de olhar e falar, puxa, eu vou investir dinheiro nisso, né? Tanto que nessa fase inicial foi só investimento público, tá? Mas qual foi a consequência desse fenômeno mais de 10 anos depois? Tá? Você tem que esse fenômeno, né, basicamente ele significa o quê? Que usando corrente elétrica, né, passando por esse sanduíche, tá, você pode fazer então uma leitura do campo magnético. Tá? E esse que é o procedimento que é utilizado, por exemplo, nas memórias dos computadores. Tá certo? Bom, então, da mesma forma, né, que você faz uma leitura em braille, né? Você põe o seu dedo no papel lá com escrito em braille, passando o dedo, você, pela leitura, né, do relevo da folha pelo dedo, né, você consegue pegar a informação do texto, tá? Aí, usando esse fenômeno, também pode fazer o mesmo procedimento, fazendo a leitura agora de campo magnético no lugar do relevo de uma folha, tá? Só que tem duas diferenças essenciais, tá, desse fenômeno, né? O primeiro deles, tá, porque esse fenômeno ele funciona, né, a nível microscópico, tá? Então a dimensão dele funciona a um nível muito menor do que o da dimensão de um dedo ou da dimensão de uma folha, né? Bom, então é um fenômeno que detecta, na verdade, uma informação escrita na forma magnética, tá, em
um espaço muito menor que uma folha, tá certo? E, né, outro detalhe importante que nesse funcionamento desse fenômeno funciona dos dois lados, então, funciona tanto para leitura quanto também para escrever informação no formato magnético, tá certo? Então, dessa forma que esse sanduíche, né, que forma que a propriedade do fenômeno da magnetoresistência gigante, ele começa a ser aplicado nos cabeçotes de leituras das memórias de computador, tá certo? Ele funciona tão bem, tá? Ele é tão sensível, tá? Que ele permitiu melhorar a eficiência da memória do computador, que isso que permitiu agora o funcionamento dos HDs que nós temos hoje, que são aquelas memórias de computador que agora alcançam níveis de memória da faixa de centenas de gigabytes, tá? Ou até na ordem de terabyte, tá? Isso é bom, certo? E esse papel que aparece só começa a ser aplicado mais de 10 anos depois, tá? E aí nesse finalzinho começa a vir investimento das empresas privadas, tá certo? Bom, para vocês entenderem, né, tá bom? Um dos principais motivos pela qual o investimento na ciência ela vem essencialmente de investimento público, tá? Tem outras razões, mas eu infelizmente não tenho que falar todas elas aqui, tá certo? Mas aí, né, tá certo? É isso para vocês entenderem a importância, então, de você ter investimento público na ciência e por que é desse jeito, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? Porque é pensar o seguinte, então, se fosse depender só de empresa privada e setor privado, então você não teria investimento nas pesquisas pioneiras, né, tá bom, sobre o fenômeno ferromagnético e, por consequência, vocês não teriam as memórias de computador de alta eficiência, tá, capaz de guardar por exemplo, milhões de vídeos, né, e que são utilizados, por exemplo, nos bancos de dados de empresas ou bancos de dados de órgãos governamentais. Tá certo? Bom, tá certo? Então, para você ver como que é lorota esse discurso do Weintraub, Paulo Guedes, Bolsonaro, falando que setor privado que investe em pesquisa. Tá? Bom, certo? E tem outro fator que eu estou descrevendo, esse caso em particular para vocês aqui no episódio de hoje, tá? É olhar com mais detalhes nesse artigo do grupo da França, que foi pioneiro, então, né, no estudo da magnetoresistência gigante, tá? Aí lembrando, é claro, que os líderes dessa pesquisa, tanto no grupo da França quanto no grupo da Alemanha, os dois líderes receberam o prêmio Nobel, tá, pela descoberta, tá certo? Mas eu quero que vocês atentem para um outro detalhe importante, que é na hora que chega, por exemplo, tá, na parte final do artigo que fala dos agradecimentos, tá, faz os agradecimentos a quem deu apoio financeiro, tá, à pesquisa. E você tem lá nos agradecimentos do artigo, tá, você vai dar uma lida lá, vai perceber, por exemplo, né, que os investimentos lá, tem um agradecimento ao suporte, né, que veio, né, de agências do Ministério da Pesquisa na França, tá, das agências do Ministério da Defesa da França, tá, que eu estou falando antes, do setor público que veio esse investimento, tá certo? Mas também, olhando também, um último ponto que tem nesses agradecimentos, que vem específico de um dos autores, que está na liga MNB, tá certo? Que é o primeiro autor do artigo, tá? Que embora não seja o líder da pesquisa, líder do grupo de pesquisa, tá? Está sendo o primeiro nome de autor no artigo, tá? Significa que no mínimo ele teve um papel, né, bem significante nessa pesquisa, tá? Bom, tá certo? E esse autor, o MNB, se refere a Mário Norberto Baibit, tá? Bom, que é um cientista brasileiro formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Que naquela época ele estava participando, né, junto com esse grupo de pesquisa na França. Tá? E é claro, os agradecimentos ele vai agradecer a quem deu do suporte para ele poder participar dessa pesquisa, né? E esse agradecimento vai ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, né? Que está lá em inglês, né? Tá certo? Bom, que é justamente o CNPq, tá certo? Então, para vocês entenderem, né? Tá certo? Bom, que então toda vez que vocês forem então mexer com o computador, né, seja lá no trabalho, ou se vocês estiverem em casa, né, você tem lá a memória do computador que guarda lá, né, os seus trabalhos, né, tá certo? Sua lição de casa, tá
tá bom? Tá certo? O trabalho de universidade, tá? Lembre-se que essa memória, para essa memória, então, né, poder entrar em funcionamento, tá? Ela teve contribuição de um cientista brasileiro formado em Universidade Federal do Brasil, tá? Com investimento do CNPq, tá? Todos os órgãos estão sendo nesse momento sucateados pelos trogloditas ignorantes do desgoverno Bolsonaro. E agora vem aquela pergunta essencial, né? A que serviu, né, todo esse sucateamento, né, a educação brasileira e a ciência brasileira, tá certo? Bom, com base nesse discurso de fake news e negacionismo aqui durante toda a pandemia, né? Bom, é uma das consequências que isso abriu terreno também, tá, para se proliferar à vontade o charlatanismo e a corrupção, tá? É só ver, por exemplo, que com todo esse sucateamento foi feito, né, as universidades federais do Brasil e também as agências, né, de incentivo à pesquisa, tá, que você teve que as universidades federais elas estão sem recursos para conseguir continuar tocando os projetos para pesquisa para vacina contra a Covid aqui no Brasil. Tá? São pesquisas que podem ajudar a evoluir, por exemplo, a produção da vacina com material 100% feito no Brasil, né? Que é um dos principais elementos que tem adiado o programa de vacinação no Brasil, né? Porque além de você ter problema com, não só com a questão da corrida pela vacina, é muito disputado mundialmente, também teve problemas com a questão dos insumos, que o Brasil dependia de muitos insumos que tinham que vir do exterior, tá? Então, por isso que essas pesquisas eram importantes, são pesquisas que ajudariam o Brasil, além de produzir a própria vacina, tá, também a tentar atingir o objetivo de conseguir fazer a vacina depende de materiais só do Brasil, tá? E isso é uma das linhas de pesquisa que foram sucateadas pelos governos Bolsonaro no meio da pandemia do Covid. Tá? E agora, com uma população desesperada, né, tá certo? No meio de uma pandemia, tá? Um programa de vacinação atrasada de propósito, tá? Pôde se proliferar à vontade, por exemplo, o charlatanismo da cloroquina, tá? Onde você tinha lá o presidente fake news Jair Bolsonaro, tá, fazendo propaganda charlatã, tá, da cloroquina, que é um remédio que funciona muito bem contra a malária, tá, mas que não funciona contra a Covid-19, segundo várias pesquisas que já foram feitas até hoje, tá, todas elas têm apontado que cloroquina e hidroxicloroquina elas não são eficientes contra coronavírus, tá? Bom, tá certo? E toda essa propaganda foi acompanhada também de um lobby pessoal de Bolsonaro, tá, a favor das empresas que estavam lucrando com a cloroquina, com esse charlatanismo da cloroquina, tá? Onde Bolsonaro usou a sua influência, né, como presidente lá na Índia, né, para tentar puxar um lobby lá para ajudar a empresa privada EMS, né? Bom, que é a empresa que está tendo maior lucro, né, com o charlatanismo da cloroquina, tá? A empresa da área farmacêutica, tá? Que tem como líder, né, o Carlos Sanches, né, que sem nenhuma coincidência, tá certo? Tá bom? Também era um dos empresários que estavam ovacionando o Bolsonaro naquele jantar reservado que eles fizeram em abril, né? Bom, tá certo? Bom, e dentro esse grupo de empresários, tá bom, também são os mesmos que também puxaram para outra vertente, né, do charlatanismo durante a pandemia, que era a questão da compra de vacinas pelo setor privado, tá certo? Bom, tá? Grupo de empresários que acabam envolvendo no outro esquema também, tá, que é a da compra da vacina superfaturada, tá? Você tem que o desgoverno Bolsonaro, então, né, ele rejeitou, tá, e atrasou todo o processo de compra da vacina da Pfizer, que estava sendo oferecida para o Brasil pela metade do preço, lá em 2020, tá? E no lugar ele adiantou a compra, tá? Sendo todo favorável à compra da vacina Covaxin, que é a vacina indiana, que ao contrário da Pfizer, a Covaxin ainda não passou por todos os estágios de teste, né, de segurança da vacina, tá certo? E além disso ele comprou ela faturada em mais de 1000%, tá certo? E ficou superfaturada em mais de 1000% porque ela foi intermediada por uma outra empresa, né, tá certo? Oportunista aqui na história, que é a empresa Precisa, que é a empresa ligada ao deputado federal e líder do desgoverno Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, tá certo? Bom, certo? Que também é aquele mesmo deputado que xingou os professores e professoras do nosso país de vagabundos, tá,
porque os professores do país eles tinham a preocupação de não querer voltar, sair do ensino remoto para o presencial no meio de uma pandemia, para não pôr risco à segurança tanto dos profissionais da educação quanto dos estudantes e suas famílias. Tá? Aí o Ricardo Barros ficava lá xingando, né? Todos os professores e professores de vagabundos, enquanto ele ficava lá, né, metido nesse charlatanismo da vacina superfaturada. Tá? Bom, certo? E disso tem o envolvimento de outro ricaço brasileiro, que é o Carlos Wizard. Tá? Tá certo? Que é outro empresário também está envolvido tanto no esquema da cloroquina, que ele também era participante lá do gabinete, né, paralelo lá do Ministério da Saúde, tá? Tem envolvimento desse gabinete paralelo, tá? Como também tem ligações aí com esse esquema das vacinas, tá? Tanto que ele foi chamado para fazer um depoimento lá na CPI do genocídio, tá? Tá certo? Bom, e depois de fugir várias vezes, de ter que dar depoimento, tá? Aí ele só aparece quando ele consegue uma garantia, né, um habeas corpus para poder ficar quieto. E foi o que ele fez em toda a sessão, né? Bom, então para mostrar como é a situação do charlatanismo, tá? Quando ele está exposto, tá? Quando ele está à luz do dia, tá? E é obrigado a depor, ele fica em silêncio, tá? Ao contrário das várias propagandas que ele fez em várias lives, querendo fazer promoção da cloroquina e fazendo antipropaganda, né, contra as medidas de proteção contra o coronavírus, como isolamento social, tá, e distanciamento social. Tá? Bom, certo? Então, para vocês entenderem que por trás de todo esse discurso negacionista, você tinha todos esses ricaços, né, tá bom, lucrando por trás, tá, por meio de esquemas de charlatanismo e corrupção. Tá? E é nisso que aponta um pouco também, um erro que tem aparecido em alguns discursos, que ele fala que nunca foi sobre negacionismo, mas sim sobre corrupção. Tá? Isso está um pouco errado. Na verdade, negacionismo, charlatanismo e corrupção são todos ligados como gêmeos siameses. Tá? São indissociáveis. Tá? Bom, em todo discurso negacionista sempre tem por trás dele um ricaço, tá, oportunista querendo se aproveitar. Tá? Então, nisso que a gente tem que terminar aqui falando, então, que na verdade, né, não é que nunca foi negacionismo, mas sim corrupção. Errado, tá? Tem que falar que é igual. Negacionismo é charlatanismo e negacionismo é corrupção. Então, dessa forma, nós encerramos nosso vídeo de hoje. Tá? Bom, então, sempre lembrando que caso vocês queiram fazer, caso seja de interesse de vocês podem fazer a inscrição no canal, apertando no botão redondo que aparece no final do vídeo, aí na lateral. Né? Certo? E, né, também, né, lembrando que isso aqui é o penúltimo episódio da temporada, tá? Aí vai ter mais um episódio, tá? Depois a gente vai fazer um recesso, tá? Para a volta do programa, acredito, no mês de agosto. Confesso que ainda estou fazendo esse planejamento. Tá? Então agradeço a atenção de todos vocês. Tá? Nos veremos de novo na semana que vem.